Antes de começarmos, tenho um pequeno pedido. Estou tentando alcançar a marca de 1000 inscritos. É um número muito importante para mim. Por favor, clique no botão inscrever, subscribe. É apenas um pequeno clique, mas para mim é uma enorme motivação para continuar criando mais vídeos. Muito obrigado a todos vocês. Siga em frente. É maior que acuado pela vergonha. Eles a forçaram a se transformar para provar que não era nada. A própria deusa a defendeu. As correntes de ferro morderam os punhos de Thelma Dibla, arrancando o sangue que pingou no mármore branco e imaculado do salão do trono. Ela não vacilou. 24 anos sobrevivendo em estábulos e clareiras na floresta a ensinaram que a dor era apenas mais uma linguagem. E a única resposta que importava era o silêncio. Continue andando. Vira-lata. A bota do guarda acertou a parte de trás de seu joelho, forçando-a para frente. Ela tropeçou, mas não caiu. Pés descalços deixando marcas de sujeira sobre a pedra tão polida que refletia o teto abobadado acima. Ela jamais imaginou pisar no Palácio Real. Nunca sonhou que veria o lendário Salão do Julgamento, com suas colunas esculpidas em peças únicas de pedra lunar, suas tapeçarias retratando a primeira transformação, quando a deusa da lua abençoou os lobos originais. Agora ela estava ali, acorrentada, arrastada como presa perante um tribunal que já a considerava culpada. Ei, uma pergunta rápida. Como você está se sentindo agora? Muito obrigada por estar aqui. Isso realmente significa o mundo para mim. Estou trabalhando para fazer crescer Lyanna's Moon Shadow Tale. E se esta história já está tocando seu coração, por favor, clique no botão de inscrição. Deixe um like e um comentário me dizendo de onde você está assistindo. Isso ajuda mais do que você imagina. Tudo bem, obrigada. Agora vamos voltar à história. O salão se estendia de forma impossível, repleto de lobos cujos cheiros a atingiam em ondas, perfumes caros mal mascarando a corrente subterrânea de sede de sangue. Centenas deles. Nobres em seda e veludo, guerreiros em armaduras cerimoniais, anciãos em seus antigos mantos de ofício. Desprezo. 2 bar. O guarda a empurrou de joelhos no centro da sala, onde um círculo de prata havia sido incrustado no mármore. Ela ouvira história sobre este círculo, o anel do julgamento, onde os lobos acusados eram forçados a se transformar, suas formas examinadas em busca de sinais de corrupção, fraqueza, engano. Thelma manteve os olhos baixos, estudando os intrincados padrões abaixo. Fases da lua em espiral para fora do centro. Ela as traçou com o olhar, usando a técnica de meditação que os lobos selvagens lhe ensinaram. Respire. Observe. Sobreviva. Olhem para ela. 1. 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 0. 0. 0. 0. 0. 2. 2. 2. 2. A voz de uma mulher cortou os murmúrios, afiada e satisfeita, mal mais que uma coisa feral. E é essa que afirma carregar sangue divino. A cabeça de Thelma estalou para cima, em pé ao lado do trono. O assento maciço de obsidiana negra que dominava o fundo do salão estava a loba mais impressionante que Thelma jamais vira. Alta e régia, envolta em seda esmeralda que combinava com seus olhos calculistas, com cabelos cor de cobre estilizados em uma elaborada coroa de tranças. Tudo nela gritava poder, status, pertencimento, tudo o que Thelma nunca fora. Pamela Jensen, alta filha do Conselho de Prata. Alguém perto de Thelma sussurrou o nome como uma oração. A futura Rainha Luna. Pamela desceu da tribuna com graça praticada. Cada passo deliberado.
Ela circulou Thelma lentamente, como um predador avaliando uma presa ferida. Diga-me, rata de celeiro, quando você começou a inventar histórias sobre visões celestiais, foi depois de roubar pão da padaria? Ou antes de ser pega dormindo no estábulo da viúva Hartwell? A mandíbula de Thelma apertou. Eu nunca disse nada a ninguém. Silêncio. O comando veio do próprio trono. O rei Alpha Will Gerald Hutton levantou-se, e todo o salão pareceu prender a respiração. Ele era mais jovem do que ela imaginara. Talvez meados dos 30 anos, com cabelos escuros penteados para trás de um rosto que parecia esculpido em granito. Seus olhos eram da cor de tempestades de inverno, cinzentos com reflexos prateados que capturavam a luz das enormes lustres de cristal acima. Ele usava couro preto e uma capa de pele de meia-noite, e quando se movia, o poder irradiava dele como o calor de uma forja. Thelma jamais vira um rei alfa antes. Jamais estivera perto o suficiente para sentir o peso da autoridade alfa pressionando seu lobo como uma força física. Seu instinto animal gritou para baixar os olhos, submeter-se, fazer-se o menor possível. Ela encontrou o olhar dele mesmo assim. Algo piscou em seu rosto. Surpresa, interesse? Desapareceu antes que ela pudesse ter certeza. As acusações, disse ele, sua voz carregando sem esforço pelo vasto espaço. Um idoso adiantou-se da sessão do conselho, desenrolando um pergaminho. Howard Snyder, de acordo com a insígnia de prata em seus mantos, membro sênior do conselho, seu rosto era todo ângulos agudos e frieza calculista. Thelma de Blau, sem matilha e sem nome, acusada de heresia e fraude, especificamente de alegar receber visões divinas da própria deusa da lua, de alegar descendência da extinta linhagem celestial e de espalhar falsas profecias que minam a hierarquia ordenada deste reino. Falsas profecias. A mente de Thelma acelerou. Ela contara sobre seus sonhos a uma única pessoa, uma velha curandeira nas aldeias remotas que lhe dera remédio quando ela desmaiou de fome. Ela mencionara ter visto um lobo branco feito de estrelas diante de uma deusa de pedra que se virava para abençoá-la. Isso foi há 3 semanas. Como chegou à corte real? Contei a uma pessoa, disse Thelma, a voz mais forte do que se sentia. Uma velha senhora que me mostrou bondade. Eu não reivindiquei nada. Apenas descrevi um sonho. Um sonho. Pamela repetiu zombeteiramente. Ou uma mentira calculada para se elevar acima de sua estação miserável. Por que eu mentiria sobre isso? O que eu ganharia? Atenção, pena. Talvez até um nobre tolo que a acolhesse por pena equivocada. O sorriso de Pamela era afiado como uma navalha. Já vimos seu tipo antes. Atenção, atenção. Pena tensão, desdevido a desdevido. Atenção, pena tensão. Atenção, atenção, atenção. Pena, atenção, pena tensão. Atenção, pena tensão, pena tensão. Atenção, pena tensão, pena tensão. Atenção, atenção, atenção. Pena tensão, pena tensão. Atenção, pena tensão, pena tensão. Atenção. Bem na atenção, bem na atenção, bem na atenção, bem na atenção. Lobos sem matilha que inventam grandes destinos para escapar da realidade de que você é simplesmente inútil. A palavra a atingiu como um golpe físico. Inútil. Quantas vezes Thelma pensara exatamente isso sobre si mesma? Quantas noites ela se perguntara por que a deusa a permitia sobreviver quando ela não servia a propósito algum? Há uma solução simples. A voz de Howard Snyder era suave como óleo. Faça-a se transformar. A linhagem celestial, se é que existiu, produziu lobos de aparência extraordinária. Pelos brancos puros que brilhavam com luz interior, formas maiores que qualquer lobo natural, marcados pela bênção da própria deusa. Ele gesticulou para Thelma com um desgosto mal disfarçado. Esta criatura se transformará em alguma forma de ômega esguia
e poderemos acabar com essa farsa. Execute-a por heresia e acabemos com isso. A multidão murmurou em concordância. Vários nobres já estavam se inclinando para a frente, ansiosos pelo espetáculo. O rei Alpha Will estudou Thelma por um longo momento. Você pode se transformar? Sim, rei Alpha. Você se transformou recentemente? Semana passada para caçar? E seu lobo, como ele é? Thelma hesitou. Ela nunca realmente se olhou no espelho enquanto transformada. Lobos selvagens não se importavam com aparências, mas ela se lembrava da estranha sensação de luz sob seu pelo. A maneira como os raios da lua pareciam se agarrar a ela mais do que deveriam. Eu não sei, admitiu. Eu nunca me transformei na frente de alguém que pudesse me dizer. Pamela riu, o som como vidro quebrando. Perfeito. Ela nem sabe o que é. Isso será deliciosamente breve. Então, transforme-se agora. Will comandou no anel do julgamento. Deixe seu lobo falar a verdade que suas palavras não podem. As correntes caíram, destravadas por um guarda que imediatamente recuou como se ela carregasse doença. Thelma ficou de pé com as pernas trêmulas, hiperconsciente de cada olho sobre ela. Centenas de lobos esperando para assistir à sua humilhação. Para confirmar o que já acreditavam, que ela não era nada, ninguém, indigna de sequer dignidade básica. Seu lobo se agitou sob sua pele, e pela primeira vez em sua vida, Thelma sentiu algo inesperado de sua metade animal. Raiva. Não contra a corte, não contra Pamela ou Howard, ou mesmo o rei Alpha. Raiva da própria ideia de que a sobrevivência não era suficiente, que suportar 24 anos de fome, frio e solidão de alguma forma a tornava inútil. Que o sofrimento tinha que ser justificado por linhagens grandiosas e propósito divino, ou então, não significava nada. Ela fechou os olhos, alcançando seu lobo. Mostre a eles, sussurrou internamente. Mostre a eles que somos mais do que eles pensam. Seu lobo avançou com alegria feroz. A transformação a atravessou, não dolorosa, mas intensa, como ser desfeita e refeita em um instante. Ossos realinhados, músculos reformados, sentidos explodindo em hipergarras. Prontos. A última coisa que Thelma ouviu enquanto sua consciência se fundia com seu lobo foi o som de alguém engasgando. Então ela abriu os olhos. O salão do trono estava completamente silencioso. Thelma olhou para suas patas e congelou. Elas não eram cinzas ou marrons ou mesmo o preto das linhagens alfa. Elas brilhavam, literalmente brilhavam, como luz estelar capturada, dada forma. Seu pelo era branco puro, mas entrelaçado havia fios de luminescência que pulsavam suavemente a cada respiração, criando padrões que mudavam como a própria aurora. Ela era enorme, facilmente do tamanho de um guerreiro beta, possivelmente maior. E onde suas patas tocavam a incrustação de prata do anel do julgamento, o metal acendia, respondendo à sua presença como se reconhecesse algo antigo. Impossível. A voz de Howard Snyder rachou na palavra. Deza. Howard Snyder. Deza. A voz de Howard Snyder. A voz de Howard Snyder. Deza. Deza. A voz de Howard Snyder. Deza. Deza. A voz de Howard Snyder. A voz de Howard Snyder. A voz de Howard Snyder. Deza. Deza. A voz de Howard Snyder. Deza. Voz de Howard Snyder. Deza. Deza. A voz de Howard Snyder. Deza. 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 A voz de Howard Snyder. A voz de Howard Snyder. A linhagem celestial foi eliminada. Todos. Até o último. Não há sobreviventes. Pamela havia empalidecido. Toda a sua zombaria anterior substituída por algo que parecia medo genuíno. Isso é um truque. Algum tipo de magia de ilusão. Ela não pode. O som a interrompeu no meio da frase. Um barulho de rangido e raspagem como montanhas se movendo.
Todas as cabeças no salão se viraram para a parede dos fundos, onde uma estátua que Thelma não havia notado antes dominava o espaço. Com 20 pés de altura, esculpida em mármore branco imaculado, retratando a própria deusa da lua com os braços estendidos e o rosto voltado para as janelas do leste. A estátua estava se movendo. A pedra rangia contra a pedra enquanto a cabeça da deusa girava lentamente, deliberadamente, até que seus olhos esculpidos apontassem diretamente para Thelma. Os braços de mármore se moveram, abaixando-se de sua posição estendida para estenderem-se para baixo, palmas abertas em um gesto de bênção inconfundível. A luz floresceu do centro da estátua, prateada e radiante, derramando-se em direção a Thelma em fluxos visíveis, onde a luz divina tocava seu pelo brilhante. Intensificou-se até Thelma ficar no centro de um pilar de luminescência pura que alcançava do chão ao teto. O salão do trono irrompeu em caos. Nobres se levantaram, gritando, discutindo. Alguns caíram de joelhos em reverência. Outros voltaram para as saídas. Terror escrito em seus rostos. Guerreiros sacaram armas reflexivamente, antes de perceberem que não havia inimigo para lutar. Apenas a vontade divina manifestada. Através de tudo isso, Thelma permaneceu congelada em sua forma de lobo, sentindo a bênção da deusa cair sobre ela como um manto. Não era assustador. Parecia certo, como algo que sempre deveria ter acontecido, finalmente se encaixando. Ela virou a cabeça, buscando a única presença que dominava a sala, mesmo em meio ao caos. O rei Alpha Will Gerald Hutton não se moveu. Ele estava na beira da tribuna, olhando para ela com uma expressão que Thelma não conseguia decifrar. Suas mãos agarravam a borda de seu trono com tanta força que a madeira gemia. Então seus olhos brilharam em prata pura, e Thelma sentiu uma atração profunda, primal e absolutamente inegável. Como um cordão invisível se estalando em existência entre eles, conectando suas próprias almas. Seu lobo reconheceu algo no dele, algo essencial que fez cada instinto gritar, meu. O laço de companheira. Colidiu em sua consciência com força suficiente para fazer-la cambalear. E ela viu o exato momento em que atingiu ele também. Todo o seu corpo ficou rígido, seu lobo claramente lutando pelo domínio sob sua pele. Seu corpo ficou rígido. Impossível. Ele respirou. Mas não havia negação em sua voz, apenas choque e admiração, e algo que parecia perigosamente perto de satisfação possessiva. Howard Snyder encontrou sua voz primeiro. Rei Alpha, isso é claramente alguma forma de magia negra. Nenhum lobo sem matilha poderia possuir tal coisa. Cale-se. O comando de Will estalou como um chicote, e Howard estremeceu. Todos saiam agora. Ninguém se moveu, muito chocados para processar a ordem. O poder de Will explodiu para fora, preenchendo todo o salão com o peso de sua autoridade. Eu disse, fora, todos vocês, antes que eu mesmo comece a expulsá-los. O êxodo foi imediato e caótico. Nobres pisoteavam uns aos outros em sua pressa para escapar da fúria do rei Alpha. Guerreiros apressavam os anciãos mais lentos pelas portas maciças. Até os guardas abandonaram seus postos, fugindo antes de sua ira. Pamela demorou perto do trono, sua expressão distorcida de raiva e descrença. Will, você não pode sair, Pamela. Sua voz baixou para algo perigoso. E se eu souber que você falou uma única palavra sobre o que aconteceu aqui antes que eu dê permissão, eu a exilarei deste reino permanentemente. Ela abriu a boca para argumentar, viu a expressão em seu rosto e sabiamente escolheu fugir em vez disso. A porta bateu atrás dela, deixando o salão do trono vazio, exceto por Thelma, ainda em sua forma de loba celestial brilhante. E o rei Alpha, que a encarava como se ela tivesse acabado de reescrever todas as leis da realidade que ele jamais conhecera. A bênção da estátua desvaneceu lentamente, sua luz recuando até que apenas a luminescência natural de Thelma permanecesse.
O rosto da deusa permaneceu voltado para ela, braços ainda estendidos em aprovação. Will desceu lentamente da plataforma, sem quebrar o contato visual. Volte à sua forma, por favor. A loba de Thelma hesitou, relutante em liberar a forma que finalmente provara que ela era mais do que lixo. Mas a voz do rei Alfa não continha crueldade, apenas reverência. Ela voltou à forma humana, imediatamente ciente de sua nudez, de sua vulnerabilidade. Antes que ela pudesse sequer pensar em se cobrir, Will estava lá, tirando sua enorme capa de pele e envolvendo-a em seus ombros. Cheirava a ele, cedro e ar noturno, e algo selvagem que fazia sua loba ronronar de satisfação. Qual é o seu nome completo? Sua voz agora era gentil, quase terna. Thelma. Apenas Thelma. Não tenho sobrenome. Você tem agora. Ele segurou seu rosto em ambas as mãos, inclinando seu queixo para cima, para que ela tivesse que encontrar seus olhos cinzentos tempestuosos. Você é minha companheira. A própria deusa acabou de confirmar o que minha loba sabia no momento em que você foi arrastada para este salão. Você entende o que isso significa? Thelma balançou a cabeça, sobrecarregada. Eu não entendo nada disso. Ontem, eu dormia em um celeiro. Hoje, fui presa, acusada de crimes que não cometi, forçada a me transformar para provar que era inútil. Você não é inútil. As palavras saíram ferozes, quase irritadas. Você sobreviveu 24 anos sozinha. Você suportou o que teria matado lobas mais fracas. E você carrega uma linhagem que acreditávamos extinta. Uma linhagem que foi sistematicamente eliminada por alguém no poder que temia o que elas representavam. Seu polegar roçou sua bochecha, pegando uma lágrima que ela não percebeu que havia caído. Conte-me tudo. Como você acabou sozinha? O que você se lembra sobre sua família? Nada. Fui encontrada como um bebê nas ruínas de uma cabana queimada perto dos territórios do norte. Ninguém me reivindicou. A matilha local disse que chorei por dias antes que lobos selvagens viessem e me levassem para a floresta. Eles me criaram, me ensinaram a caçar e a sobreviver. Ela puxou o manto dele mais apertado, mas sempre estive sozinha entre os metamorfos. Nenhuma matilha queria uma loba sem linhagem, sem valor. A mandíbula de Will se apertou perigosamente. Os territórios do norte, 24 anos atrás. Ele se virou para as enormes tapeçarias que revestiam as paredes, sua expressão escurecendo. A purga celestial. A quê? A eliminação sistemática de toda loba portadora da linhagem celestial. Meu pai, o anterior rei Alfa, as declarou traidoras e ordenou sua execução. Homens, mulheres, crianças, famílias inteiras queimadas em suas casas. Horror inundou Thelma. Por quê? Porque elas podiam falar diretamente com a deusa. Porque seu poder não vinha da hierarquia tradicional. Porque elas representavam uma ameaça à autoridade real absoluta. Will se virou para ela novamente, e em seus olhos ela viu uma fúria mal contida. Meu pai foi um tirano, e eu passei todo o meu reinado tentando desfazer os danos que ele causou. Se isso for verdade, sussurrou Thelma, então por que ainda estou viva? Porque você é uma sobrevivente, porque a deusa a protegeu. Porque ele a puxou para mais perto, seus braços envolvendo-a em um gesto que era ao mesmo tempo protetor e possessivo. Porque você nasceu para isso? Para mim? Por agora. A ligação de companheira zumbia entre eles. E Thelma sentiu sua resistência desmoronar. Cada instinto gritava que este homem, este rei Alfa, a manteria segura, que ela finalmente poderia parar de correr, parar de se esconder, parar de estar sozinha. O que acontece agora? Ela perguntou. Agora, disse Will, sua voz se tornando aço.
Eu investigo todos os envolvidos na purga celestial. Descubro quem ajudou meu pai a cometer genocídio. Eu exponho todas as conspirações, todos os crimes encobertos, todas as lobas que lucraram com a extinção de sua família. Seus braços se apertaram ao redor dela. E eu garanto absolutamente que você nunca mais durma em um celeiro, que você nunca seja chamada de inútil, que você nunca mais esteja sozinha. Em algum lugar no salão vazio, a estátua da deusa permaneceu voltada para eles, sua bênção inconfundível. E Thelma de lá, sem matilha, sem nome, inútil, começou a acreditar que talvez, apenas talvez, sobreviver sempre a tivesse levado até aqui, ao momento em que uma deusa se levantou por ela e um rei a reivindicou como sua. Capítulo 1. Os sussurros começaram antes mesmo de Thelma chegar aos portões do palácio. Sem matilha, vagabunda, rato de celeiro. As palavras a seguiram pelas ruas de paralelepípedos, enquanto os guardas a arrastavam para o coração do reino. Passando por mercadores que paravam no meio de uma transação para olhar, passando por crianças que apontavam e riam, ela aprendera há muito tempo a não se assustar com a crueldade. Era apenas mais um predador em um mundo cheio de dentes. As portas do salão do trono se abriram como as mandíbulas de alguma besta maciça, e de repente ela estava afogando em mármore e pedras lunares, em tapeçarias que custavam mais do que ela veria em 10 vidas. Os nobres sentavam-se em suas fileiras escalonadas como abutres em galhos, seus perfumes caros misturando-se ao cheiro mais agudo de antecipação. Eles queriam sangue, entretenimento, confirmação de que a hierarquia sobre a qual construíram suas vidas ainda se mantinha. Os joelhos de Thelma bateram no anel de julgamento com força suficiente para machucar, correntes tilintando enquanto os guardas a forçavam para baixo. Ela manteve a respiração firme, usando a técnica que os lobos selvagens lhe ensinaram durante as caçadas de inverno. Não mostre medo. Não mostre dor. Sobreviva ao momento à sua frente, depois ao próximo, depois ao próximo. Ela havia sobrevivido 24 anos assim. Ela poderia sobreviver mais um dia. A voz de Pamela Jensen cortou os murmúrios como uma lâmina através de seda. Cada palavra projetada para despojar qualquer dignidade que Thelma tivesse restado. As acusações vieram rápidas. Heresia, fraude, reivindicação de favor divino que ela não merecia. Thelma queria argumentar, defender-se, mas que defesa ela tinha? Ela contou a uma velha curandeira sobre seus sonhos, porque a mulher havia perguntado, havia mostrado bondade a ela quando ela estava meio morta de fome. Agora essa bondade a levou aqui, para um círculo de prata em pisos de mármore, esperando o julgamento de lobos que já haviam decidido que ela era culpada. Quando o rei Alpha Will Gerald Hutton se levantou de seu trono, todo o salão ficou em silêncio. Thelma se forçou a encontrar seu olhar. Mesmo enquanto todo instinto gritava submissão, seus olhos eram nuvens de tempestade sobre mares de inverno. E quando eles se cruzaram com os dela, algo mudou no ar entre eles, algo que ela não tinha palavras para descrever. Ele a estudou como se ela fosse um quebra-cabeça que ele precisava resolver. E pela primeira vez desde sua prisão, Thelma sentiu algo além de resignação. Ela se sentiu vista. Capítulo 2. A sugestão de Howard Snyder veio envolta em falsa preocupação, mas Thelma ouviu a armadilha em suas palavras. Faça-a se transformar. Prove o que ela realmente é. A multidão se inclinou em seus assentos, faminta por limpa a garganta pelo espetáculo. Eles esperavam que ela produzisse alguma forma ômega esguia, algo fraco e insignificante que justificasse seu desprezo. Eles esperavam que ela confirmasse todas as suposições que já haviam feito sobre lobas sem matilha. Thelma ficou em pernas trêmulas enquanto as algemas caíam. Seus pés descalços frios contra o mármore, que havia sido aquecido por séculos de poder real. Ela podia sentir centenas de olhos em sua pele como um peso físico,
Podia sentir o cheiro da mistura de nojo e excitação no ar. O sorriso de Pamela era afiado como uma navalha, já saboreando a vitória. Até alguns dos guardas relaxaram suas posturas, esperando que isso acabasse rapidamente. Por um instante, Thelma considerou recusar, considerou forçá-los a executá-la, sem lhes dar seu show. Mas sua loba se agitou sob sua pele. E o que ela sentiu de sua metade animal não foi medo ou submissão. Foi raiva, pura raiva ardente, com a ideia de que o sofrimento não significava nada a menos que viesse embrulhado em linhagens nobres e propósito divino. Sua loba queria mostrar a eles. Queria provar que a própria sobrevivência valia alguma coisa. Ela fechou os olhos e alcançou sua loba, sentindo a familiar puxada da transformação. A transformação a atravessou mais rápido do que o normal. Como se sua loba estivesse esperando por este momento por toda a sua vida, ossos se realinharam com estalos que ecoaram pelo salão silencioso. Músculos se reformaram sob a pele que começou a brilhar com luz interior. Quando Thelma abriu os olhos novamente, eles eram ouro puro, e o mundo havia mudado para o foco hiperclaro dos sentidos de lobo. Os suspiros começaram imediatamente, percorrendo a multidão como vento através de trigo. Thelma olhou para suas patas e entendeu por quê. Elas brilhavam com luz estelar capturada, pelos brancos entremeados de luminescência que pulsava a cada respiração. Ela era maciça, facilmente igualando os guerreiros beta em tamanho, possivelmente excedendo-os. Onde suas patas tocavam o embutido de prata do anel de julgamento, o metal acendia em resposta. Magia antiga, reconhecendo sangue antigo. Esta não era a forma ômega fraca que eles esperavam. Isto era algo que lhes foi dito, que não existia mais. Capítulo 3. A voz de Howard Snidner rachou em uma única palavra. Impossível. A negação veio de nobres de todo o salão. Tentativas desesperadas de racionalizar o que seus olhos lhes mostravam. Pamela havia ficado pálida como a lua. Toda a sua zombaria anterior substituída por algo que parecia terror genuíno, mas suas vozes morreram no momento em que o som de moagem começou. Pedra se movendo contra pedra, antiga e inexorável. Todas as cabeças se viraram para a parede dos fundos, onde a estátua da deusa dominava o espaço, 6 metros de mármore branco imaculado que permaneceu inalterado por 3 séculos. Thelma observou com seus olhos de loba brilhantes, enquanto a cabeça da estátua se virava lenta e deliberadamente até que o rosto esculpido apontasse diretamente para ela. Os braços de mármore da deusa mudaram de sua posição estendida, baixando-se para se estenderem para baixo com as palmas abertas, em bênção inconfundível. Luz explodiu do núcleo da estátua, prateada e radiante, derramando-se em Thelma, em fluxos invisíveis que pareciam luz estelar líquida. Onde a bênção divina tocava seu pelo, sua própria luminescência se intensificava até que ela estivesse no centro de um pilar de luz pura que alcançava do chão ao teto abobadado. O próprio ar parecia vibrar com poder, com presença, com o peso inegável da vontade divina manifestada no mundo físico. O salão do trono irrompeu em um caos que beirava o pânico. Nobres se levantaram em massa, alguns gritando negações, outros caindo de joelhos em reverência aterrorizada. Guerreiros sacaram armas reflexivamente antes de perceberem que não havia inimigo para lutar. Apenas uma força muito além de sua capacidade de desafiar. Membros idosos do conselho agarraram suas vestes, rostos pálidos. Até os guardas que arrastaram Thelma acorrentada se pressionaram contra as paredes o mais longe possível dela. Através de tudo isso, Thelma permaneceu congelada em sua forma de loba, sentindo a bênção da deusa descer sobre ela como um manto que sempre fora destinado a seus ombros. Não era assustador. Parecia como voltar para casa depois de décadas de vagar, como finalmente entender uma língua que ela ouvia a vida inteira sem compreensão. A luz da estátua continuou a derramar sobre ela. E em algum lugar nas profundezas da consciência de Thelma, ela sentiu a aprovação da deusa, não pelo que ela havia feito,
mas pelo que ela havia sobrevivido por se recusar a quebrar quando o mundo lhe dera todas as razões para fazê-lo. Capítulo 4. O rei Alpha Gerald Will Hutton estava na beira de seu estrado. Ambas as mãos apertavam o trono de obsidiana com tanta força que a pedra antiga gemia em protesto. Seus olhos haviam ficado completamente prateados. Seu lobo estava tão perto da superfície que o poder irradiava dele em ondas fortes, o suficiente para fazer lobos inferiores caírem no chão, mas ele não estava olhando para o caos que consumia sua corte. Ele estava olhando para Thelma com uma expressão entre admiração e posse. Então ela sentiu uma atração tão profunda e primordial que contornou o pensamento consciente, desaparecendo inteiramente, conectando-se diretamente ao âmago de seu ser, como um cordão invisível se partindo em existência entre eles, unindo suas almas. Seu lobo reconheceu algo em sua alfa, algo essencial que fez cada instinto gritar uma única palavra: meu. Festo. Numa. Deis mais now. Numa. 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 O vínculo de companhia invadiu sua consciência com força suficiente para fazê-la cambalear sobre 4 patas brilhantes. Ela observou o corpo inteiro de Will ficar rígido enquanto o vínculo o atingia com igual intensidade. Seu lobo estava claramente lutando por domínio sobre sua pele, e por um momento ela pensou que ele poderia se transformar ali mesmo no estrado. Em vez disso, seu poder explodiu para fora, enchendo todo o salão com o peso esmagador de sua autoridade. Sua voz trovejou como um trovão quando ele ordenou que todos saíssem, e até os nobres mais poderosos se apressaram em obedecer. Pamela demorou perto do trono, seu belo rosto contorcido de raiva e descrença, claramente tentando encontrar palavras que pudessem mudar o que estava acontecendo. A resposta de Will foi fria o suficiente para congelar o sangue, ameaçando exílio permanente se ela falasse uma única palavra antes que ele concedesse permissão. A futura Rainha Luna fugiu como uma serva comum, e as portas maciças se fecharam atrás dela com a finalidade de uma tampa de caixão se fechando. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Thelma voltou à forma humana, imediatamente ciente de sua nudez e vulnerabilidade. Antes que ela pudesse sequer pensar em se cobrir, Will estava lá, movendo-se mais rápido do que deveria ser possível, envolvendo seu manto de pele maciça em seus ombros. Ele ainda carregava o calor de seu corpo, seu cheiro de cedro e ar noturno e algo selvagem que fez seu lobo ronronar de satisfação. Limpa a garganta. Quando ele segurou seu rosto nas 2 mãos, seu toque foi gentil, apesar do poder que vibrava sob sua pele. Seus olhos cinza tempestade encontraram os dela enquanto ele falava as palavras que mudariam tudo. Você é minha companheira. A própria deusa acabou de confirmar o que meu lobo sabia. Eu sabia no momento em que você entrou neste salão. Capítulo 5. Thelma acordou com gritos. Ela se sentou abruptamente na cama maciça onde Will insistira que ela dormisse depois de lhe dar mais comida do que ela via há meses. Os aposentos particulares do Rei Alpha pareceram seguros por exatamente 6 horas. Agora, vozes irrompiam além das portas, zangadas e assustadas em igual medida. Ela reconheceu a voz de Pamela entre elas, alta e cortante de fúria. Will entrou pela porta já vestido com trajes formais, sua expressão sombria. Fique aqui, ele comandou. Mas Thelma viu a tensão em seus ombros, ouviu a frustração sob a autoridade. Os nobres estavam exigindo que ele a entregasse para julgamento, convencidos de que ela o havia enfeitiçado com magia negra. Metade da corte, aparentemente, passou a noite se revolvendo em rebelião,
liderada por Pamela e apoiada por lobos que haviam lucrado com as antigas mentiras. Mas Thelma sobreviveu tempo demais escondida para continuar fazendo isso agora. Se eles queriam despedaçá-la, eles poderiam enfrentá-la diretamente. Ela agarrou o braço de Will antes que ele pudesse sair. Viu o medo cruzar seu rosto quando ela insistiu em confrontar os nobres. Não medo por si mesmo, mas terror com o pensamento de ela ser machucada. O vínculo de companhia pulsou entre eles, carregando seu instinto protetor como uma força física. Eles emergiram juntos em um corredor lotado de nobres zangados. Pamela na frente como um general liderando um exército. Os insultos começaram imediatamente. Fraude, bruxa das trevas. Thelma sentiu cada palavra como um golpe físico, mas ela já tinha ouvido coisas piores de pessoas melhores. Ela ergueu o queixo e encontrou o olhar venenoso de Pamela diretamente, recusando-se a mostrar fraqueza. O poder de Will atingiu a multidão com força suficiente para fazê-los recuar vários passos. Sua ameaça sobre arrancar línguas foi entregue com sinceridade absoluta. Howard Snyder avançou por trás, sua voz grave e preocupada de uma maneira que fez os instintos de Thelma gritarem. Ele falou sobre o expurgo celestial, sobre traição e execução justificada, pintando sua sobrevivência como evidência de culpa herdada em vez de fuga milagrosa. Will rebateu com a verdade que claramente chocou muitos nobres. Seu pai ordenou o massacre sem provocação, assassinado famílias inteiras porque ele temia seu poder e influência. Os lobos reunidos se agitaram desconfortavelmente, divididos entre séculos de história aceita e a contradição direta de seu rei alfa. Quando Pamela deu um passo à frente para lançar seu desafio, Thelma viu o desespero sob a bravata. A futura rainha Luna estava vendo sua vida inteira desmoronar, e ela estava disposta a matar para impedir isso. Capítulo 6. Thelma aceitou o desafio antes que Will pudesse detê-la. As palavras saindo de sua boca com uma certeza que surpreendeu até a si mesma. Ela sentiu a mão dele apertar seu braço. Sentiu o vínculo de companhia inundar com seu terror e orgulho lutando pelo domínio. Todo modo, ele poderia acabar com isso com uma palavra. Poderia proibir o desafio inteiramente, mas ambos sabiam o que isso significaria. Ela passaria o resto de sua vida sob sua proteção, nunca provando que poderia ficar de pé sozinha. A multidão recuou para formar um círculo irregular no amplo corredor. Sua raiva anterior se transformando em antecipação sedenta por sangue. O primeiro turno é para o domínio, declarou Pamela, seu sorriso vicioso de confiança. Ela era treinada, poderosa, nascida em privilégio e instrução de combate. Thelma era uma rata de celeiro que aprendeu a caçar com lobos selvagens. No papel, isso deveria ser um massacre. Pamela se transformou primeiro. Sua transformação suave e praticada, produzindo um belo lobo ruivo com pelo lustroso e músculos afinados por anos de treinamento. Ela era facilmente do tamanho de um beta grande, irradiando agressão e domínio, mostrando os dentes em um rosnado projetado para intimidar. Os nobres murmuraram aprovação, já certos do resultado. Mesmo alguns que haviam testemunhado a transformação anterior de Thelma pareciam duvidar que ela pudesse igualar uma lutadora treinada. Thelma fechou os olhos e deixou seu lobo livre pela segunda vez naquele dia. A transformação veio ainda mais rápido agora, como se seu corpo estivesse aprendendo a forma que deveria ter. Quando ela abriu seus olhos dourados, ela era maior do que antes, bem alimentada pela primeira vez em sua vida, segura pela primeira vez, seu tamanho verdadeiro, finalmente capaz de se manifestar. Ela igualou a altura de Pamela e a excedeu. Pelo branco puro brilhando com luz estelar que fez o próprio corredor parecer pulsar com poder. Pamela atacou sem aviso,
mirando a garganta de Thelma em um movimento projetado para encerrar a luta instantaneamente. Mas o lobo de Thelma se moveu com instintos aguçados por anos de caça de sobrevivência, por lutar por cada pedaço de comida, por aprender com predadores que não podiam se dar ao luxo de perder. Ela se virou e os dentes de Pamela fecharam no ar vazio. Thelma não atacou de volta. Ela simplesmente manteve sua posição, enquanto sua luz se intensificava, ficando cada vez mais brilhante, até que cada lobo no corredor tivesse que desviar o olhar. Pamela circulou, rosnou e mordeu, tentando desesperadamente encontrar uma abertura. Mas toda vez que ela chegava perto, a luz divina a empurrava para trás como uma barreira invisível. A luta acabou antes mesmo de começar. Não através da violência, mas através da simples e inegável presença da escolhida da deusa. Capítulo 7. A voz veio de todos os lugares e de lugar nenhum. Antiga e terrível e linda, ecoando não pelo ar, mas diretamente na mente de cada lobo simultaneamente. Chega. A única palavra carregava tanto peso que os nobres caíram no chão em pânico, testas pressionadas contra o mármore em submissão aterrorizada. Guerreiros largaram suas armas com estrondos. Até mesmo o rei Alpha Will se ajoelhou, embora seus olhos nunca deixassem Thelma. A luz da estátua da deusa brilhou mais forte, visível agora através das próprias paredes do palácio, como se a pedra tivesse se tornado transparente. Fios prateados de poder divino conectavam a estátua à forma brilhante de Thelma, levantando-a de suas patas até que ela flutuasse suspensa no ar. A presença que enchia o palácio era avassaladora, carregando o peso da eternidade e a proteção feroz de uma mãe defendendo seu filho. Esta é minha, a voz da deusa declarou, reverberando através de ossos e almas, marcada por minha mão, abençoada por minha luz, escolhida para restaurar o que foi roubado. Qualquer um que levante garra ou dente contra ela, levanta-os contra mim. A ameaça nessas palavras era absoluta, carregando consequências que se estendiam muito além da morte mortal. A presença divina permaneceu por um longo momento, garantindo que todos os lobos presentes entendessem antes de lentamente desaparecer e assentar Thelma suavemente de volta ao chão de mármore. Ao redor dela, os nobres choravam abertamente, alguns rezando em voz alta, com vozes trêmulas de terror e admiração. Pamela havia voltado à forma humana e jazia enrolada no chão, ambas as mãos cobrindo o rosto enquanto soluços quebrados a sacudiam. Seu desafio não apenas falhou, mas trouxe o julgamento divino sobre sua cabeça. Howard Snyder permaneceu de joelhos, mas Thelma viu seus olhos calculando mesmo através de sua submissão. Já trabalhando para encontrar uma maneira de tirar vantagem disso, Thelma voltou à forma humana e Will estava lá instantaneamente com sua capa, puxando-a contra seu peito com braços que tremiam ligeiramente com a intensidade do que acabaram de testemunhar. Ele pressionou sua testa contra a dela, respirando-a como se ela fosse oxigênio e ele estivesse se afogando. Quando ele finalmente olhou para os nobres reunidos, sua voz carregava a autoridade absoluta. A deusa falou: "Minha companheira está sob proteção divina." Qualquer um que questione isso responderá a forças muito além do meu trono. Agora, saiam da minha vista antes que eu esqueça que devo ser misericordioso. Os nobres fugiram ainda mais rápido do que antes, deixando apenas os ecos de seus passos e o brilho desaparecendo da intervenção divina. Capítulo 8. A investigação consumiu 3 semanas de busca implacável em arquivos selados e salas de armazenamento esquecidas. Will trabalhou como um homem possuído, puxando documentos que não viam luz há décadas, entrevistando servos assustados demais para falar durante o reinado de seu pai. Seguindo fios de conspiração que iam mais fundo do que a corrupção, eles foram a própria fundação da estrutura de poder do reino.
Thelma o observou trabalhar de sua nova posição como sua companheira reconhecida, aprendendo a navegar em um mundo de política que ela nunca imaginou existir. Howard Snyder era muito esperto para deixar evidências óbvias. O registro do massacre mostrava apenas a assinatura de seu rei, nada conectando o membro sênior do conselho ao planejamento ou execução. Mas Thelma começou a ter visões com frequência crescente, a deusa mostrando a ela fragmentos do passado e do presente. Ela acordou uma noite com a orientação divina queimando em sua mente, direcionando-a para uma câmara escondida sob a própria sala do trono. O baú trancado que encontraram continha 23 anos de cartas preservadas, escritas na caligrafia distinta de Howard, descrevendo não apenas o expurgo celestial, mas toda a conspiração por trás dele. Ele havia convencido o pai de Will de que a linhagem celestial ameaçava a supremacia real, havia arranjado os assassinos, havia supervisionado pessoalmente a queima dos territórios. Mais condenatório foram as escrituras de terras que Howard havia reivindicado vastas porções de território celestial para si mesmo, enriquecido com suas posses roubadas. O julgamento foi realizado no Salão do Trono, onde Thelma havia se transformado pela primeira vez, com a estátua da deusa posicionada atrás do trono de Will como testemunha silenciosa. Howard manteve a compostura até ser confrontado com suas próprias cartas. Então sua máscara rachou completamente. Ele tentou alegar que havia seguido ordens, que era jovem e estava com medo, que a misericórdia deveria ser concedida por idade e serviço. A resposta de Will foi justiça fria como gelo. Você assassinou bebês e lucrou com seus ossos. Manteram uma mentira que corrompeu este reino por décadas. A única misericórdia que receberão é uma execução rápida, em vez da morte lenta que realmente merecem. A sentença foi executada ao amanhecer, juntamente com outros 3 cúmplices que ajudaram a planejar e lucrar com o expurgo. Thelma ficou ao lado de Will na plataforma de execução, forçando-se a assistir enquanto a justiça finalmente era feita. Ela pensou que sentiria satisfação, talvez até alegria. Em vez disso, sentiu apenas um vazio, um reconhecimento oco de que nenhuma vingança poderia trazer de volta o que ela havia perdido. Naquela noite, na varanda, Will a encontrou olhando para a floresta onde lobos selvagens ainda caçavam, lágrimas escorrendo pelo rosto por pais que ela não conseguia lembrar e uma família que existia apenas como ausência. Capítulo 9. Will a abraçou em meio às lágrimas, sussurrando palavras de conforto sobre memórias geracionais que poderiam vir à tona à medida que seu poder crescia, sobre construir uma nova família juntos, sobre garantir que a linhagem celestial nunca mais fosse esquecida. Quando ele tirou o anel, de prata em forma de crescente com uma gema que brilhava como luz estelar capturada, a respiração de Thelma engasgou em sua garganta. Sua proposta não foi florida ou elaborada. Foi simplesmente honesta, um reconhecimento de que eles se conheciam há meras semanas. Mas o laço de companheira os havia tornado certos de maneiras que desafiavam o tempo. Thelma disse sim porque estava cansada de estar sozinha, porque seu lobo cantava de alegria ao pensar no para sempre com ele, porque a sobrevivência a havia trazido até ali e ela estava finalmente pronta para reivindicar mais do que apenas existência. O anel escorregou em seu dedo como se tivesse sido feito especificamente para ela. E quando eles se beijaram, o laço de companheira brilhou intensamente o suficiente para que os servos do outro lado do palácio sentissem seu calor. O casamento foi realizado 3 meses depois, sob a lua cheia, com todo o reino presente e a estátua da deusa movida para um lugar de honra atrás do altar cerimonial. Thelma usava branco e prata com a gema de luz estelar em sua garganta. E quando ela desceu o corredor, a estátua da deusa brilhou com aprovação. Will a esperava em trajes formais, mas sua expressão ao vê-la
era pura adoração, despojada de qualquer pretensão política. Os votos de união foram tradicionais, supervisionados por uma sacerdotisa da deusa da lua. Mas, quando eles se reivindicaram como companheira e luna e rei, o poder que ardia entre eles era visível para todos os presentes. Luz prateada e branca se entrelaçaram, marcando-os como escolhidos não apenas um pelo outro, mas pela vontade divina. A multidão irrompeu em aplausos, e em algum lugar na floresta distante, lobos selvagens uivaram sua aprovação para a filhote perdida que se tornou rainha. Naquela noite, na festa de celebração, Will puxou Thelma para o lado, de volta à varanda onde ele havia proposto. Dessequilido, dessequile, dessequile, dessequilido, 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 dessequilido. Eles observaram o luar pintar a floresta de prata enquanto ele falava sobre o santuário que havia estabelecido para lobos selvagens. Um território protegido onde eles poderiam viver sem medo de caçadores. Seu presente para as criaturas que salvaram a vida de sua companheira. Thelma sentiu lágrimas brotarem novamente em seus olhos, mas estas eram diferentes das lágrimas que ela havia chorado após as execuções. Eram lágrimas de gratidão, de pertencimento, de finalmente entender que sua sobrevivência nunca fora um acidente ou um castigo. Fora uma preparação para este momento, para esta vida, para este amor que ela nunca ousara imaginar possível. Você gostou da jornada de Thelma de sobrevivente sem matilha, aluna rainha? Deixe-me saber seus pensamentos nos comentários abaixo. Quero saber qual momento te arrepiou. Foi quando a estátua da deusa se virou para encará-la, ou quando Will a reivindicou como sua companheira na frente de toda a corte? Além disso, diga de qual estado ou país você está assistindo para que eu possa te dar um abraço no próximo vídeo. Um grande abraço para nossos incríveis espectadores do Texas, Califórnia, Londres, Toronto, Austrália e muitos outros lugares ao redor do mundo. Seu apoio significa tudo para a família Lianas Moonshadow Tale. Se você gostou desta história de justiça divina e amor fadado, não se esqueça de clicar no botão de inscrição e ativar as notificações para nunca perder nosso próximo upload. Temos mais histórias emocionantes de lobisomens, contos de companheiras fadadas e romance sobrenatural chegando. Qual história devo contar a seguir? Deixe suas sugestões nos comentários. Obrigado por assistir e lembre-se, às vezes a deusa se levanta por aqueles que o mundo tentou quebrar. Até a próxima, este é Lianas Moonshadow Tale. Obrigado por ouvirem até o final deste vídeo. Eu realmente valorizo cada momento que vocês passaram aqui comigo. Neste momento, estamos a caminho de alcançar o primeiro marco, 1000 inscritos. Se as histórias que conto tocaram vocês pelo menos um pouco, por favor apoiem-me, clicando no botão inscrever-se. Subscribe. Cada inscrição de vocês é uma enorme motivação para eu continuar a escrever e trazer mais histórias valiosas. Vejo-vos no próximo vídeo.